de Mateus, de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 13, o semeador. Vamos fazer a invocação do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos à leitura da mensagem 57. Diário com Jesus, de 15/11/2020. Filha querida, não penses que você é louca por me ouvires e entenderes o que eu te digo. Loucos são aqueles que não me ouvem e não me entendem. Os que estão afastados não sabem o quanto eu os amo. Não entendem que sem mim não tem salvação. O fato de estarem em dormência quanto à fé levará a muitos ao desespero no dia em que terão de abrir suas consciências para um conhecimento pleno do que fazem a mim e ao próximo, e que me ferem gravemente com ofensas e frieza na fé. O meu cálice já está transbordando há tempos, e só por conta da minha misericórdia estão sendo arrastados estes dias sob a minha vigilância, em saber quem vai e quem fica. Quem desperdiça a última chance e quem se salva, aproveitando a derradeira chance que vos dou. Indiques aos teus irmãos por estas mensagens a minha mensagem, divulgues, ajudes. Sei que muitos não acreditam, mas aqueles que deem uma pequena semente boa em seus corações vão deixar brotar grande fé que os fará vencedores, depois de tantas tribulações. Teu amado Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aqui ao Evangelho. Evangelho de São Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a vós, Senhor. Parábolas do Reino, o semeador. Capítulo 13. Naquele dia saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou, enquanto a multidão ficava à margem. E seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele: um semeador saiu a semear. Semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele, então, para dizer-lhe: por que lhes fala em parábolas? Respondeu Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não.
Ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem será tirado até mesmo o que tem. Eis porque lhes falo em parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías. Ouvireis com os vossos ouvidos e não entendereis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se endureceu. Taparam seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os sare. Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador, quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende. O maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante. Sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocam e a tornam infrutuosa. A terra boa semeada é aquele que ouve a palavra e a compreende, e produz fruto, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Então, meus caros irmãos, com essa leitura, primeira palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Perdão. Amém. Então, queridos irmãos, essa palavra, o semeador, ela indica muito o que está acontecendo nos dias atuais. Tantos ouvem a palavra de Deus, mas não as guarda dentro do peito. Por que será que não guardam dentro dos seus corações? Será que estamos com os nossos corações endurecidos? Porque a gente, além de ouvir a palavra do Senhor, a gente tem que fazê-la obra de nossas vidas, de nossas vivências, né? Porque todos nós somos pecadores, todos nós temos defeitos e nós temos que examinar nós mesmos se estamos conseguindo saborear esse ensinamento de Jesus, para que haja entendimento. Então você tem que criar intimidade com a palavra de Deus diariamente na sua vida e saborear essa palavra. Não apenas lê-la e deixá-la lá no cantinho, o livro da Bíblia, e pronto, eu vou seguir o que o mundo está me pedindo para que eu faça. Não. Jesus tem a lei dele, Jesus tem a palavra dele. Então, se a gente quer um terreno fértil em nosso coração, nós vamos cultivar os ensinamentos de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar esse endurecimento do nosso coração, né? E praticarmos o primeiro mandamento dele, que é o amor. O amor primeiro a Deus e o amor também ao próximo. Então, com isso já estamos o quê? Tornando o nosso coração mais fértil para plantar essa palavra que dará frutos, frutos de misericórdia, frutos de caridade, frutos de oração, fruto de práticas que vão fazer a vontade de Deus. Então não adianta nada eu estar ouvindo, tendo um conhecimento perfeito da palavra de Deus, na verdade não terei,
né? Porque se o Espírito Santo não fizer uma renovação em meu coração e minha vida, eu vou ouvir a palavra como se ela entrasse aqui e saísse pelo outro lado. Então nós temos que ter essa unção junto com o Espírito Santo, né? Fazer essa oração de invocação que é muito importante para ele nos dar esse entendimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é alimento, é vida, é vivência e é prática da fé. Então, quando o nosso coração está muito pedregoso, cheio de espinhos, cheios de pecado, e a gente não se reconcilia com Deus, fica difícil a gente compreender o que Deus está nos dizendo em tantas outras parábolas, além dessa palavra do semeador, porque ele depois explicou para os seus apóstolos o que significa cada tipo de terreno. O terreno espinhoso é aquele terreno em que tem a pessoa com pecado, com falta de perdão, com mágoa do irmão que não perdoa, que não se aproxima. Ou seja, se eu não me reconciliar com meu irmão, também não estou me reconciliando com Deus. Essa que é a grande verdade, porque todos nós queremos ser perdoados e também devemos saber perdoar. Então, o que nós dizemos aqui? Deus quer que a gente semeie as palavras dele em terreno fértil, para que a gente possa multiplicar os frutos dos dons do Espírito Santo de Deus, que ele nos dá, para nos instruir, para nos levar para o caminho dele, da verdade, de vida e de oração, e de demais obras necessárias para o nosso crescimento espiritual com Deus. Na mensagem 57, ele fala aqui que eu não devo me sentir uma louca por ouvir a palavra dele. Realmente não me sinto, gente. Eu sei que tem gente que pensa que eu sou louca porque eu estou anotando mensagens de Jesus. Não, eu escuto Jesus sempre no coração dele e no meu coração. Porque a minha devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela é antiga. E eu até então nunca ouvi a voz de Deus falar no meu coração. Porque eu não estava numa vida de oração, de penitência e longe do pecado. Eu estava numa vida de pecado, uma vida errada. Então Jesus, ele bateu tanto a porta do meu coração que eu ouvi a palavra dele, que eu me coloquei numa situação em que eu deveria mudar por dentro. Começando pelo meu coração, tirando o endurecimento do meu coração e da minha alma, da minha falta de compromisso com a igreja, com a fé verdadeira, a doutrina católica. Então eu comecei a procurar mais a igreja, a confessar mais os meus pecados, a fazer orações diárias ao Sagrado Coração de Jesus, me consagrei ao Imaculado Coração de Maria. Então isso vem assim naturalmente, porque eu sempre vi nas mensagens de Nossa Senhora e outras mensagens uma continuidade para ajudar na conversão da humanidade no mundo inteiro. Mas nem todas as pessoas têm o entendimento de ver essas mensagens como verdadeiras. Basta que a gente veja o conteúdo da mensagem, se ela está ajudando você a se converter, se ela está tocando fundo no teu coração para você ter uma mudança sincera de vida com Deus. Então aquela mensagem vem sim de Deus, vem de Jesus, vem de Nossa Senhora. Então muitas pessoas não entendem por que uma pessoa escuta a voz de Deus no coração. Porque ela invoca o poder do Espírito Santo. Eu sei que é um dom dado por Deus, ele que tem que permitir que isto aconteça, porque você não pode fazer nada sem a autorização e a vontade de Deus. Tudo vem conforme a vontade dele. Então ele diz aqui, as pessoas que estão afastadas de Deus não têm ideia do quanto ele as ama, né? E não entendem que sem a presença dele na vida delas, sem a conversão delas, elas não vão ter a salvação que elas precisam para a alma delas, né? Essas pessoas estão no afastamento da igreja, na dormência da fé, né? E o dia que houver o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre a terra, essas pessoas
vão se encontrar em desespero, porque elas não estão preparadas para receber o que está por vir, que Deus vai abrir a nossa consciência e nós vamos ter que enxergar o que nós fizemos ou deixamos de fazer neste mundo, o que poderíamos ter feito de bom e não fizemos, e aquilo que ofendeu a Ele. Nós vamos ter que ter essa consciência. E aqueles que não se confessam, que não levarem uma vida de oração, de verdadeira conversão com Deus, de caridade com os irmãos, vão realmente sofrer. Por quê? Ele diz aqui, ó, levará muitos ao desespero no dia em que terão de abrir suas consciências para um conhecimento pleno do que fazem a mim e ao próximo, e que me ferem gravemente com ofensas e friezas na fé. Quer dizer, a falta de fé, a frieza, a indiferença, né? Aquela coisa de você querer só, né, se ocupar das coisas do mundo e deixar as coisas de Deus de lado, você não está fazendo nada pela tua salvação, você está simplesmente ignorando essas profecias que são importantes e demais assuntos que virão e eventos na terra que a gente tem que se preparar como católico, como cristão, o povo todo cristão tem que se preparar. Porque Jesus está dizendo aqui que o cálice dele já está transbordando há muito tempo. E só pela misericórdia dele é que ele ainda não veio com a justiça dele divina. Né? Ele está dizendo aqui, ó, como é que vai estar esses dias? Vocês todos estão sob a minha vigilância. Ele já está fazendo a separação de quem vai e de quem fica, de quem vai ser condenado e de quem vai ser salvo. E não devemos desperdiçar essa última chance que Deus nos está dando. Aqueles que estão ainda em dúvida e com fraqueza na fé, têm que ter a certeza de que Deus vai ajudá-los a seguir através de suas mensagens, que ele pede que sejam divulgadas. Nesta mensagem ele diz que tem que se divulgar a palavra dele, a palavra no Evangelho e as mensagens que são dadas através dele e através de Nossa Mãe Santíssima. Porque são meios de conversão para muitos que estão precisando de acordarem na fé, de seguir o caminho correto que Deus nos ensina, de seus mandamentos, né? Então, aqueles todos que querem evangelizar, que deu a pequena semente boa em seus corações, a gente vai ter cada vez mais a germinação dessa semente mais forte ainda e aumentando a nossa fé, o que irá nos tornar vencedores.